Olá, tudo bem? Vou passar um áudio aqui de uma reflexão minha sobre o mundo de hoje. Você está andando na rua hoje e você tem que conviver com muitas adversidades. O homossexual, o bissexual, o transexual, travesti, aquele que não quer nada com nada, o que não se importa com nada, o que carrega um gato no colo com coleira, ou seja, ele está amarrando um gato com a coleira, querendo tratar o gato como cachorro. Você tem que conviver com aqueles que não gostam de tatuagem, os que gostam de cor-de-rosa, os que não gostam. Isso chama adversidade. E uma loucura no mundo propagada pela ambição, pela ganância, pelo ódio. Por que corrosiva? Porque as pessoas acabaram, infelizmente, se perdendo no desejo. Kama vaga em sânscrito. Elas acabaram querendo muitas coisas. Elas não estão contentes com um brinco, elas querem 10 brincos na orelha. Elas não estão contentes com um corte de cabelo todo mês, elas querem mudar 3 vezes por mês o corte de cabelo. Querem pintar de papel celofane verde, parecendo Hulk. Elas querem 10 mil pares de sapato, elas não conseguem viver com pouco, né? Elas não conseguem ter sati, em sânscrito, concentração, para adquirir o samadhi, que é esse viver no agora, anapanasati, a atenção plena à respiração. Então as pessoas estão assim, né? Aonde você caminha na avenida, na cidade de São Paulo, você vê um canteiro onde tem um murinho, mas tem uma cerca em cima do murinho. Ninguém quer ninguém lá em cima do murinho sentado. Não tem bancos pela cidade. Então a sociedade criou-se robozinhos que não conseguem despertar espiritualmente porque vivem no desejo sensual, no desejo de posse, e o mundo ficou muito estranho com isso. Infelizmente, eu não estou falando que sou eu assim ou você é assim, mas eu estou falando que a vida se tornou um pouco artificial, né? Porque as pessoas não gostam delas mesmas. Mas isso sempre ocorreu no planeta Terra, só que foi piorando com o tempo, né? E esse ano que começou já, eu, pro, eu me propus a fazer uma coisa, eu não sei se você concorda ou não, e se você vai gostar da minha ideia ou não. Eu me propus a viver com pouco, mas com pouco mesmo, né? Ou seja, com muito pouco, viver com extremamente pouco, comprar o menos possível. Eu vou tentar fazer com que em um ano eu só consuma uma pasta de dente. Em um ano. Ou seja, eu vou ficar sem escovar o dente? Não. Mas eu vou pôr pouquinho, 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 pouquinho. Né? Vou consumir pouca carne, vou consumir pouco sapato, pouca condução, pouco Uber. Se eu precisar, eu vou a pé. Se eu puder, eu vou a pé. Eu vou tentar fazer com que 12 ovos, para mim, dure um mês. Né? Só que um mês tem 30 dias, mas eu só tenho 12 ovos. Então talvez eu coma a gema no almoço e a clara na janta, não sei. Eu vou tentar ver isso, como é que eu faço para consumir 12 ovos em um mês, já que eu gosto de ovo. Eu vou tentar não comprar o ovo também, né? Então é mais ou menos isso que eu quis te dizer, né? Poxa, eu tenho um sandália havaiana, mas para que eu quero também 2, 3, 4, 5 sandálias havaianas? Será que tem, assim, será que o meio ambiente não está muito saturado com tanto plástico, tanta lata, tanto alumínio, tanto saquinho plástico, tanto dejeto, tanto cocô, né? Tanto esterco? Será que o mundo não precisa mudar um pouco e a gente querer comprar coisas usadas,
ao invés de só comprar coisa nova, né, de a gente ter um pensamento ambientalmente saudável, né, de levar a sacola para compra e não usar o plástico do supermercado. É mais ou menos isso que eu estou querendo viver em 2019, de um padrão sustentável e ecologicamente correto, que eu possa transmitir esse ensinamento pequeno para você. Desejo sábado de paz e luz. Namastê. Namastê. Do site Acesso ao Insight. A história de Mo, por Ajahn Brahmavanso. Mo era um detento em uma prisão de segurança máxima, conhecida como Prisão Sansara. A prisão era cercada por 5 muros altos, cada um com a sua própria câmara focada em Mo, e impiedosamente comandada por um sádico guarda presidiário que todos chamavam de Vole. O guarda tirânico fazia com que Mo fosse incessantemente de um lado para outro, sem nunca lhe dar nenhuma paz, mesmo durante o sono. Mo havia nascido naquela prisão, vivido ali toda a sua vida, e por isso ele não conhecia nenhum outro lugar. Ele até mesmo pensava que Vole, o guarda-mandão, era o seu amigo, e que de vez em quando ele era capaz de influenciá-lo. Certo dia, Mo descobriu um túnel na cela, exatamente onde ele com frequência sentava sonhando acordado. O túnel parecia ser muito antigo, porque tinha uma placa em uma língua desconhecida que dizia Arya Atandika Maga. O ex-presidiário que havia construído o túnel até tinha rabiscado seu nome na pedra, cavado por Zaki Yamuni. Boa fazer isso. A prisão Sansara tinha um pátio enorme para exercícios, conhecido como mundo, que ela ainda nem tinha explorado totalmente. Ele tinha um bom emprego na gestão de um negócio na prisão. E até mesmo tinha se casado com uma bela prisioneira chamada Karma Raga, que lidera 3 pequenos delinquentes. Ele amava Karma, muito embora tivessem discussões todos os dias. Certo fim de semana, por curiosidade, Mo explorou os primeiros metros do túnel e descobriu que o túnel era muito mais legal e tranquilo do que qualquer coisa que ele já tivesse visto antes. Assim, ele foi mais fundo e encontrou o livro guia do túnel, chamado Sutta Pitaka. Primeiro, dizia o guia do túnel, é necessário ter o entendimento correto, o que significa aceitar, mesmo com base na fé, que a prisão Sansara é sofrimento. Além disso, qualquer pessoa pode rastejar pelo túnel com base no seu próprio esforço hábil, chamado de karma no guia, e chegar a um lugar legal chamado Nirvana, que está além dos muros da prisão Sansara. Em segundo lugar, é necessário ter o pensamento correto, ou seja, ele teria que pensar em abrir mão, deixar tudo para trás, porque o túnel é muito estreito para possibilitar levar qualquer tipo de posse. Mo ficou muito perturbado, pois o guia dizia especificamente que ele não poderia levar a sua esposa, Karma Raga, porque o túnel era apenas grande o suficiente para que ele entrasse sozinho. Em seguida, ele teria que ser gentil,
porque alguém que estivesse dentro do túnel, enraivecido, bateria a cabeça no teto baixo e ficaria desorientado. Por último, ele não deveria se mover de modo brusco, mas com muita sutileza, para que o guarda da prisão, Vole, não interrompesse a sua fuga. Em terceiro lugar, é necessário usar a linguagem correta. O guia do túnel mencionava que mentirosos, maliciosos, grosseiros e até mesmo fofoqueiros incomodariam os ratos do túnel que iriam persegui-lo de volta para sua cela. Em quarto lugar, é necessário agir de modo correto. Se ele matasse qualquer tipo de ser, como aqueles ratos, roubasse ou cometesse adultério no túnel, há cobras que iriam ouvir aquilo e não permitiriam que ele passasse. Mesmo beber álcool ou tomar drogas é proibido no túnel, já que ele ficaria desorientado e incapaz de encontrar a saída. Quinto, o modo de vida correto seria essencial. As pessoas que fazem negócios ilícitos acabam pegando o caminho errado no túnel. Em sexto lugar, dizia o guia do túnel, seria necessário o esforço correto. Às vezes é necessário trabalhar duro, às vezes apenas relaxar. Essa foi a instrução mais difícil para Mo compreender. Quando ele deveria se esforçar, então? Quando ele deveria abrir mão? No entanto, através da experiência, ele logo pegou o jeito da coisa e parecia que quanto mais fundo ele penetrasse no túnel, mais ele simplesmente deveria ficar quieto e não fazer nada. Era como andar com patins descendo uma ladeira íngreme. Ao relaxar, ele avançava, mas ao esforçar, ele ficava tenso e ele caía. Em sétimo lugar, a atenção plena correta seria crucial. Ele tinha que manter firme a atenção dentro do túnel. Sonhar acordado ou cochilar seria fatal, evitando avançar mais fundo no túnel. Ele tinha que manter a sua atenção em um dos 4 indicadores direcionando-o para a saída do túnel: corpo, sensações, mente e objetos mentais. Atenção também significava que ele teria que aprender rapidamente com os seus erros e repeti-los com menos frequência. Oitavo, a quietude correta foi o mais importante de todos. Ele percebeu que quanto mais avançava ao longo do túnel, mais quieto ele tinha que estar de modo a manter o equilíbrio. Seu corpo tinha que ficar sentado como uma estátua por horas, mas isso não foi tão difícil. A parte difícil foi manter a sua mente quieta, tão quieta que o guarda da prisão, Vole, não teria como saber o que Mo pretendia. Sempre que Mo perdia essa quietude, Vole, o guarda tirânico da prisão, aparecia e agarrava Mo de volta para a prisão. A primeira vez que Mo explorou o túnel, ele não foi muito longe, mas foi uma boa experiência. Quanto mais fundo ele ia, mais feliz ele se sentia. Logo, Mo tinha aperfeiçoado as primeiras. Ele sabia como equilibrar o esforço. Estava extremamente atento e focado. E ele aprendeu como ficar realmente muito quieto. Logo, Mo viu a luz no fim do túnel. Aquilo que o livro guia chamava de Nímita. Depois ele passou pelas impressionantes e gloriosas cavernas chamadas os 4 Janas. Então, finalmente, uau! Ele chegou ao fim do túnel, Nirvana! Ele estava por fim fora da prisão. Liberdade, bem-aventurança, paz! Ele recebeu um nome, um novo nome, conhecido como Moha. Ele passou a se chamar Harry Hant. Glossário.
Atandikamaga, o nobre caminho octuplo. Sansara, o ciclo de renascimentos. Karma raga, desejo sensual. Moha, delusão. Arihant, arhant, desperto ou iluminado. Nimita, o sinal luminoso que antecede os janas. Os 5 muros da prisão representam os 5 sentidos. O guarda tirânico da prisão voli significa volição, cetana, o processo de escolha ou intenção. Namastê a todos. Aqui é Luiz Alfredo Ruichiu, de São Paulo, capital. Do Samyutta Nikaya 12.15, Kakayana Sutta, para Kakayana entendimento correto. Em Savatthi, então, o venerável Kakayana se aproximou do abençoado e, depois de cumprimentá-lo, sentou a um lado e disse para o abençoado: Venerável Senhor, é dito entendimento correto? Entendimento correto? De que forma existe entendimento correto? Kakayana, em geral, esse mundo depende de uma dualidade, a noção da existência e a noção da não existência. Mas para aquele que vê com correta sabedoria a origem do mundo, tal como na verdade ela ocorre, na noção da não existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Aquele que vê com correta sabedoria a cessação do mundo, tal como na verdade ela ocorre, a noção da existência com relação ao mundo não lhe ocorrerá. Kakayana, em geral, esse mundo é aprisionado por adesões, apegos e preconceitos. Mas uma pessoa como essa, com um entendimento correto, não se envolve ou se apega através dessas adesões, apegos, fixações mentais, inclinações ou obsessões. E ela não toma uma determinação com relação ao meu eu. Ela não tem dúvida ou perplexidade que aquilo que surge é apenas o sofrimento surgindo, e aquilo que cessa é apenas o sofrimento cessando. O conhecimento dela com relação a isso não depende dos outros. É com referência a isso, Kakayana, que existe um entendimento correto. Tudo existe, Kakayana. Esse é um extremo. Tudo não existe. Esse é o outro extremo. Evitando esses dois extremos, o Tathagata ensina o Dhamma pelo meio. Da ignorância como condição, as formações volitivas surgem. Das formações volitivas como condição, a consciência. Da consciência como condição, a mentalidade materialidade, nome e forma. Da mentalidade e materialidade, nome e forma, como condição, as 6 bases dos sentidos. Das 6 bases dos sentidos, como condição, o contato. Do contato, como condição, a sensação. Da sensação, como condição, o desejo. Do desejo, como condição, o apego. Do apego, como condição, o ser existir. Do ser existir como condição, o nascimento. Do nascimento como condição, então, o envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero surgem. Essa é a origem de toda essa massa de sofrimento. Agora, do desaparecimento e cessação, sem deixar vestígios dessa mesma ignorância, cessam as formações volitivas. Da cessação das formações volitivas, cessa a consciência. Da cessação da consciência, cessa a mentalidade e materialidade, nome e forma.
Da cessação da mentalidade, materialidade, nome e forma, cessam as 6 bases do sentido. Da cessação das 6 bases do sentido, cessa o contato. Da cessação do contato, cessa a sensação. Da cessação da sensação, cessa o desejo. Da cessação do desejo, cessa o apego. Da cessação do apego, cessa o ser existir. Da cessação do ser existir, cessa o nascimento. Da cessação do nascimento, então, o envelhecimento e morte, tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo cessa. Essa é a cessação de toda essa massa de sofrimento. Luiz Alfredo Ruichiu, de São Paulo, capital, do livro Silêncio, o poder da quietude num mundo barulhento. Thich Nhat Hanh. Alimentando um silêncio amoroso. Se você mora com alguém, deve conhecer o tipo de silêncio confortável que nasce da convivência. Porém, se você não tomar cuidado, esse conforto pode fazer com que você se sinta demasiado acomodado. Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, escreveu: amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. E não acredito que se sentar em uma sala juntos para ver TV seja o que ele quis dizer. O motivo de vivermos olhando juntos para a televisão pode ser o fato de que olhar para o rosto do outro tenha deixado de gerar a mesma felicidade de antes. No início, o ser amado parece adorável. Esse homem ou essa mulher é o anjo da nossa vida e todos dizemos: não posso viver sem você. Ouvir a voz do outro é como ouvir o cantar de pássaros. Ver o rosto do outro é como ver o sol despontando no céu. No entanto, essa alegria pode deixar de existir. Algumas pessoas discutem muito e não sabem como se reconciliar e ser felizes de novo. Se continuamos vendo televisão sem tentar encontrar uma maneira de nos reconectarmos, a situação vai piorando a cada ano. Certa vez, uma mulher foi entrevistar as monjas de New Hewlett, no Plum Village, França, para a edição francesa da revista Elle. Enquanto a jornalista conversava com elas, eu me aproximei e ela aproveitou para me entrevistar, pedindo que falasse sobre meditação e mindfulness. Mas eu me sentia inspirado para oferecer um tipo diferente de exercício prático. E foi isso o que propus a leitoras da Elle. Esta noite, após o jantar, quando seu marido ligar a televisão, exercite uma respiração profunda. Acalme seu corpo e sua mente. Depois diga com um sorriso: querido, você poderia desligar a televisão? Eu gostaria de conversar uma coisa com você. Falando com amor, diga tudo isso a ele. Ele poderá ficar um pouco chateado, imaginando que você estará prestes a começar uma discussão ou algo parecido. Após ele ter desligado a televisão, continue sorrindo e diga: querido, por que não somos felizes como um casal? A gente parece ter tudo. Temos bons salários, temos uma linda casa e dinheiro suficiente no banco. Por que não somos felizes? Poderíamos passar uns minutos refletindo sobre isso? Nós começamos muito bem, éramos felizes.
Será que conversando descobriremos por que nossa felicidade se foi? Poderemos encontrar um caminho para que tudo melhore? Isso é meditação. Isso é a real meditação. Normalmente apenas culpamos o outro, mas em um relacionamento, as duas pessoas são culpadas pelo curso dos acontecimentos. Às vezes, nenhum dos dois sabe como cultivar o amor e a felicidade. Grande parte de nós não sabe lidar com o sofrimento, não sabe ajudar a quem sofre. Portanto, eu disse às leitoras da Ele que para que tal conversa fosse boa e produtiva, elas deveriam se preparar para dizer algo como: eu cometi erros, pensei, falei e agi de uma maneira que feriu nossa felicidade e atacou nossa conexão. Quando um relacionamento fica emperrado, precisamos voltar a nós mesmos e observar a situação com cuidado. Se conseguirmos identificar como a maneira que pensamos, falamos ou agimos fere o relacionamento, poderemos dizer ao outro que sentimos muito. Com sinceridade e conscientes, podemos expressar nosso desejo de recomeçar. A prática que descrevi a jornalista pode ser feita em qualquer casa. Ela começa com a televisão sendo desligada e com uma conversa, usando uma linguagem normal. Podemos observar cuidadosamente a situação que vivemos. Talvez seja de seu interesse dar início a uma conversa dessa natureza. Quando um casal está sofrendo e olhando para a mesma direção, não deveríamos estar olhando em direção à televisão. Amantes verdadeiros devem olhar para a direção da paz. Deve ser um exercício diário para nós, nutrir o amor e a ajuda mútua para lidarmos com o nosso sofrimento, de nossos parceiros e amigos e do mundo inteiro. As pessoas sofrem ao nosso redor e devemos oferecer nosso apoio. Isso é possível. Sempre que ajudarmos alguém a sofrer menos, nossa felicidade cresce. Nos retiros de Plum Village, sempre existem casais que estão quase se separando. Eles participam dos retiros como uma última cartada. E após retiros de 5, 6 ou 7 dias, sempre surgem casais dispostos a se reconciliar. Isso nutre a felicidade de todos. Você e seu parceiro são amantes? Você pode sonhar, pensar e agir de maneira a evitar que os demais sofram? Quando souber nutrir a felicidade e lidar com o sofrimento que existe dentro de você e do seu parceiro, os dois poderão seguir em frente ajudando outros casais. Isso é olhar para a mesma direção. Isso consolida e aumenta sua felicidade.